O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora pela coluna aberta, no qual o Felipe dará um giro pelo velho continente com atenção ao Mar Negro e às eleições na Armênia. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. Bem, nessa coluna aberta a gente vai fazer um giro pelo velho continente, porque muitas notícias ali espalhadas e tal. Começando pela Espanha, onde foi aprovado o indulto parcial para 9 dos líderes separatistas envolvidos na tentativa de independência da Catalunha. O que é o indulto parcial? É um indulto sem anistia. Tá? Então, assim, as pessoas não vão ter que cumprir suas penas, porém, caso tenha reincidência, o indulto pode ser revertido. Tá? E os 9 indultados parcialmente não vão poder ocupar cargos públicos. Tá? O Pedro Sánchez, o primeiro-ministro, disse que foi a maneira de conciliar, necessidade de restabelecer a convivência e a concórdia. Tá? Então, disse que uma maneira ali é fazer um meio termo. Em bom português, fazer ali uma pizza, alguma coisa. Não chega a ser uma pizza, mas alguma coisa do tipo. Também na Espanha, um abaixo-assinado reuniu mais de 1.800 assinaturas para que o governo regularize a situação do senegalês Mohamed Diouf. Por quê? O Mohamed Diouf estava numa ponte em Bilbao, tá? Cruzando a ponte, tá? E viram uma pessoa no rio, abaixo ali, possivelmente se afogando, então não sei se estava inconsciente, e ele tirou a mochila, pulou da ponte na água e salvou a pessoa. E o detalhe aqui, é a segunda vez que ele salva uma pessoa no rio Nervión, tá? Em Bilbao. Tem vídeo nas redes sociais, tá? Tem vídeo na internet. O detalhe é que nesse caso, esse segundo caso, era um senhor espanhol de 72 anos que ele estava passeando, ele estava andando pela ponte, passou mal e caiu no rio. Tá? Então não era uma pessoa que, sei lá, estava nadando, enfim. O senhor passou mal, caiu no rio e o Mohamed Diouf foi lá e salvou ele. E aí estão fazendo aí essa mobilização para que o governo regularize a situação dele. Tá? Da Espanha a gente cruza os Pirineus, vamos para a França, onde tivemos as eleições regionais. Tá bom? Estavam sendo disputadas as 17 presidências regionais, que, fazendo uma analogia, como se fossem os governadores de estados do Brasil. Lembrando que dessas 17 presidências regionais, 12 são da França continental. Tá? As outras são Córcega, Reunião, Guadalupe, Martinica e Guiana. Das 12 continentais, basicamente, todo mundo foi reeleito. Tá? Então, onde a direita governava, seja pelos republicanos, que é o partido tradicional da direita francesa, seja pelos filiados aos republicanos, eles foram reeleitos. Onde o Partido Socialista governava, foram reeleitos. E somente a coligação dos republicanos e o Partido Socialista governam regiões da França continental. A coalizão En Marche do Macron estava presente antes do pleito, na Córcega e na Guiana, perdeu, inclusive na Guiana, venceu o Partido Socialista da Guiana, que não é diretamente ligado ao Partido Socialista da França continental, e é isso, tá?
E, claro, né, nas regiões, nos departamentos fora da França, né, nas regiões, melhor dizendo, fora da França, você tem os partidos regionais. Né? Então, em Guadalupe, você tem o Partido Socialista de Guadalupe, em Martinica era o Movimento Democrático Martiniquense, em Reunião, agora é o Partido Comunista de Reunião. Então, das 12 regiões da França continental, todos foram reeleitos, e apenas dos dois grandes partidos, dos dois partidos tradicionais. Por isso, muita gente correu para dizer que a Marine Le Pen, da Frente Nacional, né, da Reunião Nacional, antiga Frente Nacional, e o próprio Macron, né, do En Marche, saíram enfraquecidos. Ao meu ver, essa interpretação é precipitada, ela é errada. Por quê? Porque os dois grandes partidos franceses mantêm esses governos, né? Então, o que acontece? Na França continental foram os dois grandes partidos tradicionais, e nas regiões fora da França continental foram os partidos regionais que venceram. Tá? Então, o Partido Comunista de Reunião, o Partido Socialista da Guiana, o Córcega Libera na Córcega e por aí vai. Esses dois partidos, eles venceram na França continental basicamente porque eles são os partidos que têm capilaridade, partidos que têm estruturas, têm integrantes, estão presentes nos vários municípios, nas várias cidades e tudo mais. O En Marche do Macron não é um partido, é basicamente uma amálgama de pessoas em torno do próprio Macron. Né? O En Marche, ele não tem capilaridade, ele vai ter ali representantes locais e pronto, mas o foco dele é o Macron, que é um governante nacional. A Frente Nacional, ou Reunião Nacional, né, o nome atual, tem uma capilaridade, mas sempre vai enfrentar ali uma dificuldade de cruzar os 30% que ele tem de apoio em alguma, mais ou menos, de eleitorado. Tanto que a Reunião Nacional foi para o segundo turno em 5 regiões, e só em uma passou dos 30%. Tá? Que foi na região de Provence, Alpes e Côte d'Azur, que teve 42% dos votos. Os verdes foram para o segundo turno 3 vezes, sempre ficando ali com 1/3 dos votos, mais ou menos. Então, a primeira coisa é essa. A eleição regional, ela acaba mostrando muito mais a capilaridade, o tamanho da estrutura dos partidos, não necessariamente o voto nacional. E segundo, só cerca de 35% dos franceses votaram. Tá? 65% do eleitorado preferiu ficar em casa, ler um livro, ver um filme, não quis ir votar. E as candidaturas da Marine Le Pen, ou a candidatura da esquerda radical, por exemplo, do Jean-Luc Mélenchon, do França Insubmissa, eles vão beber em que eleitorado? Nesse eleitorado que não foi votar. Nesse eleitorado que não se vê representado, que acha que as eleições, né, regionais não importam tanto assim, que ele se porta mais apenas com as questões nacionais, como União Europeia, subsídio agrícola, terrorismo, esse tipo de coisa. Tanto que, se a gente olhar, né, a última eleição presidencial, a gente teve o Macron em primeiro, com uma certa folga. Aí, em segundo, a Marine Le Pen. Em terceiro, o candidato dos republicanos. E em quarto, o Mélenchon. Só que a distância entre a Marine Le Pen, que tinha 21,3% dos votos, e o Mélenchon, que foi 19,5%, era de menos de 2%. Então você teve esses 3 candidatos ali comprimidos, espremidos. Então, a Marine Le Pen e o Mélenchon e o Macron, eles foram bem nas eleições nacionais, independente das estruturas locais e regionais dos seus partidos. E hoje, as pesquisas de opinião apontam que a França teria novamente um segundo turno entre Macron e Le Pen. Então, o ponto aqui é, os dois partidos tradicionais venceram nas eleições regionais por serem os partidos tradicionais. Mas isso não necessariamente vai se refletir nas eleições nacionais. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos um governo federal do Jair Bolsonaro, de direita, mas a maior bancada da Câmara dos Deputados é do PT. O partido com maior capilaridade no Brasil é o PMDB.
E o PMDB dificilmente venceria uma eleição presidencial hoje, pelo menos uma, né, sozinho. Então, o que eu quero dizer é que as eleições, em países com muita população e muitos partidos, como é o caso de Brasil e da França, as eleições regionais locais são uma coisa, as eleições nacionais são outra. Para dar outro exemplo brasileiro, 2002, eleição presidencial. Aécio Neves ganhou em Minas, Geraldo Alckmin ganhou em São Paulo, os dois tucanos. E nesses dois estados, o tucano José Serra, para presidente, foi menos votado que o Lula. Então veja, o eleitor foi lá e falou, não, para o meu estado aqui, governar o estado, tá bom, vamos de Geraldo Alckmin, vamos do candidato do PSDB. Mas para o Brasil, eu vou votar no Lula. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa, para, né, usar aquele chavão bem idiota. Da França, nós vamos para o Reino Unido. Tivemos eleições especiais, eleições extras na Constituinte de Batley and Spen, tá? Porque o parlamentar, né, desse distrito do Partido Trabalhista, ele foi eleito prefeito da região de West Yorkshire. Por conta disso, ele teve que renunciar, né, ao cargo do parlamento. E aí tivemos essas eleições e os trabalhistas mantiveram assento, elegendo a Kim Leadbetter, não sei como pronunciar o sobrenome dela, peço desculpas. Também no Reino Unido, todo mundo viu que o ministro da Saúde, né, o secretário de Saúde, análogo ao cargo de ministro, Matt Hancock, teve que renunciar no sábado, dia 26, porque publicaram fotos dele beijando e pegando no bumbum, nas nádegas, da sua principal assessora. E o que aconteceu? Né? É uma história que renderia até um filme, talvez. E eu tô falando sério. Por quê? Ele acabou sendo forçado a renunciar por, supostamente, né, a causa divulgada foi ele ter violado as regras, né, de distanciamento social ao beijar e, né, ali ter um abraço caliente com a sua assessora, a Gina Colandangelo. Só que eu digo que poderia render um filme porque ambos, tá, o ex-secretário, o Matt Hancock, e a Gina Colandangelo são ou eram, né, casados com outras pessoas, tá? Ela casada com um homem, ele casado com outra mulher. E eles são amigos de infância, tá? De infância não, mas de juventude. E eles, basicamente, praticamente 20 anos costumam trabalhar juntos, tá? Normalmente para onde um vai, indica o outro, alguma coisa assim. E nesse sentido, muita gente fala que eles podem ter, na verdade, um caso de amor reprimido há muito tempo, algo do tipo. E o verdadeiro motivo, né, que levou à renúncia dele foi a pressão da oposição pelo fato de que ele indicou ela para o cargo. Então, ela trabalhava, né, como diretora, né, no departamento de saúde, indicada pelo secretário de saúde, ou seja, ela era paga com o dinheiro do erário, e tinham esse caso. Então muita gente falando, não, peraí, ele virou amante da assessora ou ele indicou a amante para ser assessora? Né? São coisas diferentes. E isso acabou gerando a pressão interna que levou à renúncia, com a desculpa, né, de que ele não cumpriu as regras de distanciamento social que o próprio governo instaurou e tudo mais. Mas enfim, como eu disse, acaba sendo uma história aí curiosa. A União Europeia e o governo do Reino Unido acertaram uma trégua, né, na guerra da linguiça que está ocorrendo na ilha da Irlanda até o dia 30 de setembro. Tá? O que é a guerra da linguiça? É basicamente a União Europeia dizendo que, olha, a gente pode, tá, vender linguiça e outros tipos de carnes defumadas e em conserva para a Irlanda do Norte, e o governo britânico falando, não, vocês não podem. Tá? Virou aqui um mercado britânico. Então, gerou esse impasse por conta dos cheques, e aí chegaram numa trégua até o dia 30 de setembro.
Também no Reino Unido, o governo decidiu banir comerciais de junk food na televisão durante o dia. Tá? Vai ter um horário em que anúncios de junk food serão permitidos, ou seja, evitar que crianças sejam expostas aos comerciais de junk food. A rede de lojas Gap anunciou que vai fechar as suas 81 lojas no Reino Unido e na Irlanda, dizendo que operará apenas online. A Gap é dos Estados Unidos, tá? A empresa disse que não vai sair do mercado britânico, que é apenas uma revisão estratégica e tudo mais, e que não teria relação com o Brexit. Inclusive, a mesma empresa estaria cogitando tomar uma decisão parecida na Itália, tá? Então, de ficar apenas online. Talvez algo motivado pela pandemia. Agora, depois disso tudo, a notícia mais bizarra da última quinzena no Reino Unido é que acharam um envelope com documentos confidenciais do Departamento de Defesa do Reino Unido num assento do ponto de ônibus. Tá? É isso que vocês ouviram. Tá? Um camarada foi sentar lá e pegar o seu busão. Aí, nossa, alguém esqueceu aqui o envelope, né? Olhou para um lado. Detalhe que o envelope é rosado e tá escrito Secret UK Eyes Only. Tá? Apenas para pessoal autorizado, secreto. Tem quase 50 páginas dentro do envelope. Tá? E aí, o cidadão, que teve sua identidade preservada, até porque, né, para depois acusar ele de alguma coisa, terrorismo e tal, ele foi até um escritório da BBC e falou: olha, achei isso aqui no ponto do busão. Não fui eu, não sei quem foi, tá? Me deixa fora dessa. No envelope tinha documentos relacionados ao HMS Defender, né, o navio da Marinha Real que está no Mar Negro. Tinha documentos em relação à presença britânica no Afeganistão. Tá? Então, assim, 50 páginas, né, de material confidencial estavam no ponto de ônibus. E aí o que aconteceu? A BBC, né, talvez aí por tarefa jornalística, não sei, foi lá e publicou boa parte do conteúdo, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês ficam à vontade, tá nas internets. E, ainda em relação ao Reino Unido, mas não especificamente o território das ilhas, Gibraltar aprovou via referendo, com 63% dos votos, a legalização do aborto de gestação, com um comparecimento de cerca de 53% do eleitorado. Do Reino Unido, vamos para a Bélgica, onde, infelizmente, 5 pessoas morreram e 20 pessoas ficaram feridas na construção de uma escola. Tá? Os trabalhadores que morreram eram portugueses, 3 portugueses, um russo e um romeno. Tá? Os 5 estavam em situação legalizada no país. Né? E houve um desabamento em parte da construção e eles acabaram falecendo, infelizmente, e outras cerca de 15 pessoas ficaram feridas. Tá? Da Bélgica, vamos para a Alemanha, onde numa visita do Dominic Raab, né, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, eles apresentaram um documento em que o Reino Unido oficialmente reconhece o pleito da Alemanha a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse encontro entre os dois ministros de Relações Exteriores é uma prévia da visita que a Angela Merkel vai realizar ao Reino Unido agora nesse final de semana, a sua última viagem ao Reino Unido como chanceler alemã, provavelmente. E lembrando que a Alemanha faz parte, junto com o Japão, Índia e Brasil, do G4, que são os países que buscam a reforma e expansão do Conselho de Segurança da ONU. Se esse reconhecimento britânico do pleito alemão favorece, ajuda, né, os outros 3 pleitos, é difícil dizer. Tá? Mas, teoricamente, são 4 países que têm uma pauta, um interesse parecido na reforma da instituição, né, da principal instituição da ONU.
Também na Alemanha tivemos um ataque com faca em Würzburg, no dia 25 de junho, muito provavelmente com motivação terrorista, de um homem de origem somali, de 24 anos de idade, que deixou 3 mortos, incluindo uma brasileira de 49 anos de idade, tá? Infelizmente. Da Alemanha, vamos para a Polônia, onde o ministro da Educação, o Przemysław Czarnek, disse que a parada LGBT era um insulto à moralidade pública e que aquelas pessoas, homens vestidos de mulheres e mulheres beijando outras mulheres, não são normais, tá? Então, vou falar o que para uma figura dessa? Tem algo que adiante ser dito? Dificilmente. Né? Da Polônia, vamos para a Tchequia, onde tivemos um caso raro de tornado, tá? Na região da Morávia, deixou cerca de 6 pessoas mortas, mais de 200 pessoas feridas e mais de €500 bilhão em danos de propriedade. É o tornado mais letal da Europa desde 2001 e o tornado mais forte já documentado em toda a história da República Tcheca. E de fato, né, bastante incomum, né, a gente ouviu falar em tornados e tal nessa região mais central, mais interna da Europa. Também agora a gente falando, né, da cúpula da União Europeia como um todo e da Hungria, né, a gente vai da República Tcheca para a Hungria, mas a gente vai falar da cúpula da União Europeia que ocorreu em Bruxelas, né, relacionada. Por quê? Porque a Hungria, e vocês devem ter visto, né, essa notícia algumas vezes aí na internet, a Hungria aprovou uma lei que bane o discurso LGBT, né, nas escolas. Tá? Foi aprovado por 157 votos a 1 que em escolas e em qualquer material que possa ser acessado por menores de 18 anos está proibida a menção à homossexualidade. Tá? Então assim, é o ápice, né, desse discurso moralista, de ideologia de gênero, ditadura gay, querem converter as crianças a serem gays, né? A gente viu aí essa semana, inclusive, uma situação bem absurda aqui no Brasil, com um apresentador de televisão, tal. E o Orbán disse que a lei não tem nada a ver com homossexualidade, a lei é sobre crianças e a família. Tá? Eu luto pela liberdade. E ele quer preservar as crianças, né, menos de 18 anos, do controle sobre a sua sexualidade. E o que aconteceu? Diversos países da União Europeia protestaram e condenaram essa lei, dizendo que ela viola os valores democráticos e de proteção individual da União Europeia. Ao ponto em que isso, né, algumas declarações foram mais interessantes que outras. Né? Mas, especialmente o Mark Rutte, dos Países Baixos, lembrando que o Mark Rutte é do Partido Conservador dos Países Baixos, tá? Disse que a Hungria, com essa lei, não tem mais lugar na União Europeia. E é uma coisa que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo aqui no programa. A Hungria é o segundo país que mais recebe dinheiro da União Europeia. O Orbán adora esse papinho de globalismo, União Europeia, George Soros, valores, né, inversão de valores e tal, e muita gente acaba papagaiando isso, mas na hora de receber verba da União Europeia, ele tá ali na fila. E o primeiro é o governo da Polônia, que também não é muito diferente, como a gente viu agora há pouco. São os dois governos que mais recebem dinheiro da União Europeia. Então eles recebem o dinheiro da União Europeia, usam esse dinheiro para financiar os seus aliados políticos e depois elaboram leis
que vão frontalmente contra os pilares da própria União Europeia. Quando a União Europeia reclama, eles falam, olha só, é Bruxelas tentando interferir na nossa autonomia nacional. Na hora de receber o dinheiro, ninguém reclama. Por isso que a minha comparação, que eu sempre faço do governo húngaro, né, o governo húngaro não é um defensor do conservadorismo, da moral, dos bons costumes. O governo húngaro é como um adolescente que reclama dos pais, mas não sai de casa e não abre mão da mesada. Tá? E o Mark Rutte botou esse dedo na ferida. Falou, eles não têm mais esse papel dentro da União Europeia com essa nova lei. Outros, né, líderes falando, né, de outras maneiras, né, criticaram as leis. Aí teve a questão do jogo da Eurocopa da Hungria, né, em Munique, que aí a Federação Húngara não autorizou que o estádio de Munique fosse iluminado com as cores do arco-íris. Em protesto, vários torcedores e o Manuel Neuer, capitão da Alemanha, entrou com uma braçadeira nas cores do arco-íris. Tá? O primeiro-ministro de Luxemburgo disse que era uma lei grotesca e disse que o Orbán intencionalmente tenta ligar a homossexualidade com pedofilia para dizer que os homossexuais são pervertidos e tal. O primeiro-ministro da Bélgica disse que eles foram longe demais. Então, assim, eles estão esperando o quê para pelo menos fechar, né, cortar o financiamento do governo húngaro? Porque o governo húngaro, sem as verbas da União Europeia, vai ser outra coisa. Tá? A situação vai ser outra coisa. E nessa cúpula, Merkel e Macron queriam propor uma cúpula europeia, russo-europeia, tá, entre a União Europeia e o Vladimir Putin, porém acabaram, né, não conseguindo a maioria, especialmente por conta dos estados bálticos e da Polônia, e também porque o tema da Hungria acabou, né, eclipsando toda essa outra discussão. Tá? Da Hungria, vamos para a Itália, onde um homem dirigindo uma caminhonete avançou contra pessoas que estavam trabalhando, que estavam protestando por direitos trabalhistas em frente a um supermercado. Um homem de 33 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. O motorista / criminoso foi detido pouco depois. Também na Itália, a gente, né, mais para frente vai falar do calor no Canadá, a Itália proibiu trabalho nas lavouras por volta do meio-dia, depois que um trabalhador de origem do Mali morreu de insolação ao colher tomates na região de Puglia. Tá? Então, entre meio-dia e 4 da tarde, não vão poder trabalhar na plantação. Aí você pode até falar, pô, mas aí eles vão trabalhar no escuro, tal. Lembrando que é verão, e o verão, né, verão na Itália, você vai ter luz natural até quase 20 horas, basicamente. Da Itália, nós vamos para Montenegro, onde o parlamento passou uma resolução classificando os eventos de Srebrenica como genocídio e proibindo funcionários públicos de negarem a existência, né, a realização do genocídio. Isso foi feito depois do próprio parlamento, por 43 votos a 27, ter exonerado, ter demitido o ministro da Justiça, o Vladimir Leposavich, que disse que o que aconteceu em Srebrenica não foi um genocídio, que na verdade isso daí seria uma invenção anti-sérvia. Né? Lembrando que Montenegro, além de ter sido um país da ex-Yugoslávia, é um país que tem muitos laços históricos com a Sérvia. E o genocídio de Srebrenica foi cometido por tropas pró-Sérvia. Então, parte do nacionalismo sérvio, né, vai girar em torno da relativização dos crimes, da postura dos nacionalistas sérvios, melhor dizendo. Né? Então, os croatas também mataram, ou isso é uma invenção dos ocidentais, tal. Mesmo depois da dissolução da Iugoslávia, importante lembrar, Sérvia e Montenegro mantiveram uma federação até 2006, tá? Então, é importante colocar isso, que muitas pessoas em Montenegro se identificam como sérvios, não como montenegrinos.
E você também tem uma minoria albanesa muito grande. Para quem quiser entender melhor, o penúltimo repertório foi com a Iva Vukušić, que é uma pesquisadora, uma historiadora, falando justamente sobre a Bósnia, sobre Srebrenica. Tá? Falando em Sérvia, o país anunciou que vai realizar um referendo sobre qualquer eventual acordo em relação ao reconhecimento do Kosovo. Tá? Esse é um assunto que depois eu vou entrar em mais detalhes, porém o presidente falou isso, que qualquer acordo com o Kosovo tem que ser promovido, tem que ser formalizado via um referendo. E também em relação à Sérvia, em Haia, 2 chefes da polícia secreta sérvia, Jovita Stanisic e Franko Simatovic, foram condenados, cada um, a 12 anos de prisão por atrocidades e limpeza étnica durante a guerra na Bósnia. Mais ao sul, na Grécia, as autoridades detiveram a jornalista neerlandesa Ingeborg Belgel. Ela reside na ilha de Hidra há 40 anos. E o que ela fez? Né? Qual foi o crime que ela foi presa e pode ficar até 1 ano na prisão? Ela abrigou um afegão que queria asilo na sua casa. Pois é. Ela foi detida e, como eu disse, pode ficar até 1 ano presa. E ela disse que não era nenhum segredo, inclusive ela, como jornalista, chegou a publicar a história do afegão. Tá? Então, vocês verem como é um caso bizarro, um caso que não faz sentido nenhum. E também na Grécia, o Christos Papas, que era um dos líderes do Aurora Dourada, havia sido condenado a 13 anos de prisão em outubro de 2020, quando eu famosamente disse que iria me besuntar de azeite grego e postar fotos. Não cumpri essa promessa, infelizmente, preciso cumpri-la algum dia. E ele foi preso, ele estava foragido e foi preso, agora vai cumprir aí os seus 13 anos de prisão. Aí nós vamos para o Mar Negro, tá? Com 2 notícias que parecem não ser relacionadas, mas são bastante relacionadas. Uma das notícias é que a fragata britânica, que está no Mar Negro, o HMS Defender, foi... o navio teria violado as águas russas. Segundo a Marinha Real Britânica, eles estavam em águas internacionais e exercendo liberdade de navegação. Tá? Pois bem, segundo os russos, eles dispararam tiros de advertência, o navio não alterou sua rota e, por conta disso, alguns caça-bombardeios russos, alguns Su-24, Sukhoi 24, jogaram bombas dummy, bombas sem carga, sem espoleta, perto do navio que estava nas águas perto da Crimeia. O navio foi acompanhado por uma rotação de 20 aviões e por 2 navios da guarda costeira. Tá? O navio britânico não respondeu, não fez nada. E, repito, segundo a Marinha Britânica, eles estavam apenas em águas internacionais. Tá? Não estava em águas russas. Tá? Também entra aí na discussão o fato de que a Rússia vai falar que as águas da Crimeia são suas. E os britânicos vão falar, não, as águas da Crimeia são águas ucranianas. Então a gente não tem nada a ver. Tá? O navio foi de Odessa, na Ucrânia, a famosa cidade de Odessa, até Batum, que fica na Geórgia, é o principal porto da Geórgia. Pois bem, isso é uma coisa. Por que esse navio britânico está no Mar Negro? Como parte dos exercícios Sea Breeze, brisa marinha, que são exercícios que costumam ser bianuais, realizados no Mar Negro, da OTAN. Tá? Lembrando que nós temos países da OTAN na costa do Mar Negro, como a Bulgária e a Romênia, e a Turquia. Essa entra a sua justificativa. A questão é que o Sea Breeze que está acontecendo agora
é o maior exercício desse tipo da história. Vai reunir 32 navios, 40 aviões e uma soma de até 5 mil militares. Os Estados Unidos mandou um contra-torpedeiro, o USS Ross, tá, para a região. E, obviamente, isso é visto, né, como uma eventual provocação, né, à Rússia, como, enfim, uma tentativa ali de supervisionar a Rússia. E o próprio Putin depois deu uma entrevista muito calmo, muito interessante a entrevista dele nesse sentido, que ele falando, né, alguém perguntou lá, né, você não acha absurdo os britânicos nas nossas águas? Ele falou, não, eles estavam ali, eles queriam testar nosso tempo de reação, queriam testar de onde viriam as defesas, isso é absolutamente normal, a gente forneceu o mínimo de informações possíveis. Então, assim, ele basicamente falando, chumbo trocado não dói, entendeu? Assim, completamente pragmático em relação ao assunto. E claro que você fazer esse grande exercício, né, no Mar Negro é uma forma, né, de você monitorar, cutucar a Rússia e mostrar, falar, Rússia, se você for invadir a Ucrânia, né, se a guerra no leste da Ucrânia for retomada, a gente vai estar aqui, a gente pode chegar aqui. Junto com isso, com tudo isso, aí vem a questão interessante, que é, no sábado, dia 26, tá, o Erdogan, né, o presidente da Turquia, anunciou a construção do canal Istambul, que vai levar 6 anos, tá? E vai custar 15 bilhões de dólares. E o que vai ser esse canal Istambul? Vai ser um canal artificial paralelo ao Estreito de Bósforo, tá? Que vai ligar, então, o Mar de Marmara, que é o volume d'água, o corpo d'água que fica entre o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, ao Mar Negro. Esse é um plano, né, que a Turquia já tinha há muito tempo e que, em abril, nós tivemos uma carta assinada por diversos oficiais da reserva da Marinha Turca e que o governo turco determinou a prisão de 10 almirantes da reserva que assinaram a carta. E essa prisão não foi um expurgo de kemalistas ou uma mão de ferro, continuação da mão de ferro do Erdogan, nada disso. Foi porque eles assinaram essa carta, dizendo que o canal Istambul seria uma ameaça à segurança da Turquia. E aí os nossos ouvintes mais antigos certamente vão saber já sabem do que eu vou falar agora. Que é, os estreitos de Bósforo e Dardanelos são a principal passagem marítima para navios russos, navios mercantes, tá, chegarem em águas oceânicas, junto com o Báltico. A Rússia não possui um porto oceânico de águas quentes. Os portos russos ou são em mares fechados, como o Mar Negro ou o Mar Báltico, ou são em águas que congelam, como no Ártico e no Extremo Oriente. Tá? Joga aí no Google Imagens, tá? O porto de Vladivostok no inverno. É lindo, tá? É muito bonito, mas do ponto de vista comercial é uma porcaria. Por quê? Porque fica tudo congelado, né? Então você precisa de navio quebra-gelo. Tanto que, e isso é uma deficiência histórica da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. A Rússia tem uma riqueza natural, mineral gigantesca. Em poder de paridade de compra, a economia da Rússia está em sexto maior PIB do mundo. Porém, em comércio, é apenas o 19º exportador do mundo. E se a gente pensar em exportação de serviços, a situação piora ainda mais. Por quê? Porque a Rússia não tem um porto oceânico. A Rússia tem que fazer comércio basicamente por terra. E, ainda por cima, historicamente, os vizinhos da Rússia não são países ricos. Tá? Então, novamente, é uma deficiência histórica, que vem a primeira pessoa a falar abertamente disso e que queria contornar isso foi o czar Pedro o Grande, que justamente falou, olha, vamos conquistar essas terras dos otomanos, expandir ali na região do Mar Negro, para conquistar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, e a gente conseguir fazer mais comércio. Então, pelo Mar Negro, pelos estreitos, passam boa parte da navegação comercial russa.
Tanto que a Rússia está, inclusive, construindo um novo porto na região e tal. E o que o canal tem a ver com isso? A Rússia sempre quis os estreitos de Bósforo e Dardanelos para si. Fez parte da entrada do Império Otomano na Grande Guerra, tá? Foi um dos temas centrais da política britânica no século XIX. E o jeito de solucionar isso, entre aspas, foi a Convenção de Montreux, em 1936, que é a Convenção sobre os Estreitos, que estabelece: os estreitos são turcos, podem ser militarizados, porém, em tempos de paz, navios civis e mercantes podem passar por ali sem restrições, e navios militares terão livre passagem desde que sejam países com litoral no Mar Negro. Navios militares de outros países precisam obedecer limites de quantidade, tonelagem, tempo de permanência e aviso prévio. Tá? Porque os soviéticos queriam só para o Mar Negro. Os britânicos queriam liberados, ou seja, para eventualmente eles mesmos poderem entrar ali. Com isso, por exemplo, submarinos. Um submarino dos Estados Unidos não pode entrar no Mar Negro. Não pode passar pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos. Com a construção do canal Istambul, ele não estaria sujeito a essas limitações. Então, navios da OTAN poderiam transitar por ali sem limites. Aí você pode se perguntar, por que a Turquia quer construir um canal artificial se tem a via natural logo ali? Porque os estreitos, né? E lembrando, o Estreito de Bósforo, ele divide a capital, a maior cidade, que é Istambul. Tá? O Estreito de Bósforo passa pela metrópole de Istambul. O Estreito de Bósforo, atualmente, passa 43 mil navios por ano. O limite aceitável, segundo o governo turco, é 25. E é previsto que até 2050 esse número dobre. Então eles falam, a gente precisa construir uma outra via, tá, para permitir maior tráfego, para desafogar o tráfego. Por quê? Porque esse tráfego de navios cria filas, navios têm que ficar esperando, cargas podem estragar, aumenta custo de viagem, riscos de acidente, tanto que navios de grande porte não podem trafegar à noite, tá? Poluição de Istambul. Então o governo turco fala, com o canal a gente vai desafogar aqui, vai ser um grande projeto imobiliário também, a gente vai construir um porto, terminais de carga, um conjunto imobiliário, tá? Um conjunto residencial, um condomínio. A terra que a gente tirar para abrir o canal, a gente vai fazer umas ilhas artificiais, tá? E quem passar pelo canal, a gente vai poder cobrar pedágio. Quem passa pelo estreito, por ser uma via natural, tirando questões sanitárias, você não precisa pagar tarifas, não precisa pagar pedágio, né? Então, como disse, apenas questões sanitárias, sei lá, um navio que esteja transportando uma carga perigosa, ou tem um acidente, algo do tipo, tá? O prefeito de Istambul, que é da oposição, que é o principal opositor do Erdogan, diz inclusive que a ponte aí que o Erdogan foi inaugurar, que ele fez o anúncio do canal, é a ponte de um projeto rodoviário, não tem nada a ver, ele sequestrou a ocasião, e esse canal aí vai ser uma desgraça. A maior parte da população de Istambul não aprova o canal, dizendo que vai comprometer inclusive o abastecimento de água potável da cidade. Muitos ambientalistas dizem que vai gerar um impacto devastador na vida marítima da região, porque a salinidade do Mar Negro e do Mar de Marmara são diferentes, e o canal vai intensificar essa diferença, tá? Que hoje essa diferença é gerenciada pela tal da natureza, né? Enfim, mas o principal o canal de Istambul não estaria sujeito à convenção. Então, os almirantes, né, comentaram que seria um risco à segurança da Turquia, porque isso poderia gerar protestos da Rússia, poderia gerar uma reação da Rússia. Então tudo isso está conectado, tá? Da Turquia, né, do Mar Negro, nós vamos para a Armênia, onde tivemos as eleições parlamentares no último dia 20 de junho, e o premier Nikol Pashinyan, o principal responsável pela derrota na guerra do ano passado, não sei como, teve mais de metade dos votos, metade do eleitorado compareceu, e dos que compareceram, mais da metade votou nele. Ele perdeu 17 assentos no parlamento, mas manteve aí 71,
uma maioria confortável, até a maioria é 51. Em segundo lugar ficou a Aliança da Armênia, com 29. Em terceiro lugar, a Aliança Eu Tenho Honra, com 7 assentos. Então, Nikol Pashinyan, como eu disse, apesar de ser o principal responsável pela derrota, foi reeleito. Hoje já não tem mais tanta graça falar disso, porque foi no dia 20 de junho, mas os dias seguintes da eleição foram marcados ali por denúncia de fraude, pessoas, né, pedindo recontagem, dizendo que não iam aceitar o resultado e tudo mais. Porém, aparentemente, tudo foi legítimo e todos os resultados foram aceitos tanto pela Suprema Corte quanto pelo presidente Sarkisian, que é uma figura, né, politicamente neutra. Tá? Teremos agora no dia 11 de julho, semana que vem, eleições para o parlamento da Bulgária, né? Lembrando aí que o Boris Borisov, né, o Batman dos Balcãs, enfrenta né, talvez o seu principal desafio desde o início do seu governo da Bulgária, que vem desde 2009, de forma quase né, ininterrupta, e segundo as pesquisas de opinião, ele pode ficar em primeiro, mas não terá uma margem muito confortável. Ele está aí com cerca de 22% a 25% da preferência do eleitorado. No próximo 11 de julho, teremos eleições parlamentares em Moldova, né? Lembrando, a gente falou bastante de Moldova alguns programas atrás, devido o fato de que a presidente Maia Sandu é uma presidente pró-Ocidente, e o parlamento era dominado, né, por movimentos pró-Rússia, e teremos aí então as eleições parlamentares, que vão basicamente colocar Maia Sandu de um lado e do outro lado o Igor Dodon, que foi presidente, foi primeiro-ministro, teve outros ministérios, e que é uma figura aí mais pró-Rússia e pró-outros países, né, do espaço soviético. Falando em espaço soviético, a gente passa rapidinho por Belarus, onde o Viktor Babariko, né, esse candidato a presidente, começou a ser julgado por corrupção e algo como subversão. Ele se declarou inocente, né, o seu julgamento começou aí 2 dias atrás, então não temos aí um resultado ainda. De lá vamos para a Letônia, onde encontraram os restos mortais de um ser humano de 5.000 anos de idade, e esses restos mortais, né, já haviam sido encontrados na verdade, mas estavam analisando, e determinaram que é a primeira pessoa, a pessoa com o registro mais antigo a ter morrido de peste bubônica. Tá? Então, os restos mortais na Letônia, com 5.000 anos atrás, mais ou menos, tá? Morreu de peste bubônica. Tá? Lembrando que sempre, né, se falou que a peste bubônica, né, provavelmente veio da Ásia com os mongóis e tal, pelo menos na Idade Média, né, então são eventos muito distantes temporalmente um do outro. Tá? A epidemia de peste bubônica da Idade Média, a gente está falando aí de 3.500 anos depois da morte aí desse camarada aí de 5.000 anos atrás, de Rhinukauns, na Letônia. Da Letônia a gente cruza o Báltico para fechar o nosso giro gigantesco pela Europa, apenas para repercutir, né, o que a gente comentou até no programa com o Atila, mas o primeiro-ministro da Suécia, o Stefan Löfven, ele sofreu um voto de desconfiança, né, do parlamento, por conta, primeiro, entre aspas, da CPI da pandemia na Suécia, né, a comissão parlamentar que apontou que o governo gerenciou mal a pandemia. Porém, o estopim da queda da coalizão, né, de governo foi que o Stefan Löfven, ele é do Partido Social Democrata. E ele governava em coalizão com os Verdes e com o Partido de Esquerda, que tem esse nome super objetivo. E o que aconteceu? Ele desejava mudar a lei dos aluguéis, tá? Na Suécia, que congela, né, congelou os aluguéis por conta da pandemia, e também estabelecia algumas regras
né, devido à idade do imóvel. Tá? Certamente nós vamos ter ouvintes suecos que vão até, talvez, né, ter que lidar diretamente com isso, mas basicamente, dependendo da idade do imóvel, você tem ali uma variação do que você pode reajustar de aluguel. Então você não pode ficar cobrando, né, você não pode dobrar o aluguel da noite para o dia, tá? Dependendo da situação. E ele falou que queria mudar isso, queria retirar o congelamento dos aluguéis por conta da pandemia e também, né, queria reformar a lei dos aluguéis como um todo, tá? E aí o partido de esquerda virou e falou, olha, não, a gente não vai apoiar esse negócio aí, tá? Basicamente dizendo que os novas construções, novas casas, novos apartamentos, passariam a não ter esse controle de aluguéis, a não estarem sujeitos à lei dos aluguéis. E o partido de esquerda, tá, liderado pela Nooshi Dadgostar, falou, não, a gente não vai apoiar esse troço, então vamos sair, né, da coalizão, e aí sofreu o voto de desconfiança. Só que o que o Stefan Löfven fez, o marotão, né? Ele poderia ficar como primeiro-ministro interino até novas eleições, ou fazer o que ele fez, que foi renunciar ao cargo. Por que ele renunciou ao cargo? Porque aí evita-se novas eleições, porque o governo agora, pela liderança, né, do parlamento, tá, pelo speaker, o Andreas Norlén, tem que determinar um novo primeiro-ministro. E qual a maior bancada do parlamento? Os social-democratas. Então, ao renunciar, ele evita eleições, em inglês, as snap elections, nas eleições pela dissolução do parlamento, lembrando que as eleições estão previstas apenas para setembro de 22, ou seja, mais de um ano, e tem que formar um governo. Então, mesmo que não seja com ele, né, à frente desse governo, pode até ser, o Partido Social Democrata pelo menos mantém a maior bancada até as próximas eleições. Ou seja, abre um prazo para ele negociar um substituto do partido de esquerda, ou até mesmo renegociar com o partido de esquerda. Mas, por exemplo, ele pode buscar aí o Partido Democrata Cristão para trazer para sua coalizão, né, rima não intencional, e evitar uma nova eleição. Então ele fez essa jogada aí, mas novamente ele sofreu voto de desconfiança e depois renunciou ao cargo de primeiro-ministro como primeiro-ministro interino, tá? São coisas separadas. Então é interessante, né, olhar essa manobra e culpa tanto da pandemia quanto da gestão da lei do aluguel.